bilhetinho pronto da rodada. A gente vai pegar 3 jogos, né? Com as cotações ali que a gente encara muito boas pra gente fazer a nossa diversão nesse final de semana. E a gente vai juntar as 3 e vamos ver o que é que dá de cotação para que a gente possa se divertir. Rainan, vamos brincar com os 3 jogos de hoje? São 3 jogos hoje no campeonato brasileiro. Cadê aqui? Deixa eu mandar aqui então. Eu tenho aqui. Tem como jogar a tela no ar? Joga a tela da Bet Nacional, a gente vai fazendo aqui. E no final de tudo, a gente coloca o bilhete pronto. Que tal? A gente podia começar com Cuiabá e Bahia, né, Alan? Cuiabá. Opa, mandei errado. Mandei pro Rafa errado. É Rafa Pacheco. Cuiabá e Bahia, a gente tem aqui, ó, o mercado de gols para esse jogo. E eu acho que é muito viável o Bahia marcar um golzinho lá por conta do Manchuí, né? Um gol do Bahia. Vamos lá? Então, o Bahia pelo menos marcar um gol. O Bahia pode tomar 5, mas se fizer 1, é green. Então pronto, mais de 0,5 gols pro Bahia. Ou seja, pro Bahia marcar um gol no jogo pelo menos, pagando uma odd 1,21. Vasco e Atlético Goianiense, mais de um gol nesse jogo. Mais um jogo de hoje, 9h30 da noite. Vasco e Atlético Goianiense, para ter mais de 1,5 gols, para pelo menos ter 2 gols na partida. Exatamente. Independentemente de quem seja, desculpa. A gente só perde aí se for 1-0 para um dos lados ou 0-0. Qualquer outro resultado, green. E o próximo jogo? Eu acho que o Corinthians não perde esse jogo, tá? Mas ainda assim, vamos no handicap mais 1 do Corinthians. Significa que se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, essa aposta é devolvida. Então, a gente aí acaba se resguardando nesse sentido. Então, handicap asiático mais 1 pro Corinthians. Então pronto, aqui ó, mais um, o handicap asiático do Corinthians, pagando 1,11. Chegamos a uma odd de 1,73. E aí, deixa eu explicar pra você, ó. São odds bem reduzidas, né? Tá aí na tela pra você, ó. O Bahia, pra marcar um gol, pagando 1,21, não é... A gente não tá dizendo que é certo, que é certeza. Quanto menor a odd, mais possível de acontecer. Então, por isso que a gente vai nessas cotações. A gente analisa também a rodada. E aí, a gente tenta se arriscar o mínimo possível. Pro Bahia marcar um gol, pagando 1,21. Para ter mais de 1,5 gols e um Vasco jogando em casa contra um time já rebaixado, pagando 1,29. E o Corinthians, que tá bem demais nessas últimas rodadas, para não perder por 1 gol de diferença, amigo. Isso aqui é muito interessante pra gente, por isso que a gente vai aqui colocar R$100 e torcer pra dar green pra gente se divertir nesse final de semana, beleza? Tá feita a nossa fezinha aqui no bilhetinho pronto da rodada. Seguinte, se liga nesse jogo aqui, ó, 36ª rodada, 18h30 do domingo. Na verdade é 4 da tarde esse jogo, tá? 4 da tarde do domingo. Flamengo, 5º colocado com 63 pontos. O Internacional, 3º colocado com 65. 2 pontos de diferença entre os dois times. E eu quero mostrar o retrospecto pra você. Do Flamengo jogando em casa primeiro, ó. O Flamengo, praticamente de férias já, né? Deve ser o último jogo desse time titular com o Felipe Luiz, perdão. E a gente tem aqui os últimos jogos em que o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que tiveram jogos também pela Copa do Brasil. 4-2 em cima do Juventude. Aí a gente pega aqui uma derrota por 2-0 para o Fluminense. Venceu o Atlético Paranaense por 1-0, empatou com o Vasco por 1-1. Você vê que o Flamengo só venceu times que lutam contra o rebaixamento, contra times assim mais competitivos, inclusive um clássico, né? Mesmo com um time lutando contra o rebaixamento, que é o Fluminense, o Flamengo acabou perdendo ou empatando, tá bom? Vamos pro Internacional para a gente ver a campanha, o retrospecto, como o Internacional tá forte nesse retorno. A gente tem aqui, ó, o Internacional batendo o Vasco fora de casa, batendo o Atlético Mineiro, empatando por 2-2 com Corinthians e Bragantino e também metendo 3-1 no São Paulo lá no Morumbi, que é difícil, hein, vencer lá no Morumbi. 17 gols em 5 jogos. E olha aqui, ó, dos últimos 16 jogos, o Inter não perdeu, gente. São 16 jogos seguidos sem perder, com 12 vitórias e 4 empates. Que retrospecto é esse? E aí a minha dica para esse jogo de hoje, você vai ver agora que eu vou sentar aqui na bancadinha do Green para mostrar para você. Bancadinha. É o meu palpite para esse jogo. Eu tô confiante. Eu acredito que o Internacional não vai perder, tá bom? Pela análise que a gente fez e pela cotação que é oferecida pra gente. Se liga, ó. A odd pro Internacional vencer tá pagando 3,60, tá bom? A dupla chance tá pagando 1,65. Ou seja, pro Internacional não perder o jogo, o que não aconteceu nas últimas 16 partidas, tá pagando 1,65. Isso é interessante.
Aí eu vou aqui no mercado de especial, que tem um mercado interessante, eu quero olhar a odd aqui, uma curiosidade, uma dica para você ó, que tá em casa. Ó. A gente tem aqui, ó, Flamengo para vencer o jogo. A pergunta que tá aqui, ó, é a mesma coisa que dupla chance, tá? Dupla hipótese. É o empate ou vitória do Inter. Flamengo para vencer, sim, seria o quê? Uma ML do Flamengo. O Flamengo vencer. Não, é pro Flamengo não vencer. Ou seja, qualquer resultado que seja a não vitória do Flamengo, a gente tem um green. Ou seja, a não vitória do Flamengo é o empate do Internacional ou a vitória do Internacional. Tá pagando 1,70, ó. Uma cotação maior do que a dupla chance, inclusive. Então, essas são coisas que vocês podem ficar ligados aí nas casas de aposta que acaba acontecendo, tá bom? Então, temos aqui uma odd de 1,70 para o Inter vencer ou empatar com o Flamengo. Vamos fazer essa aposta aqui que tá feita. E vamos torcer, gente. Lembrando, né? É para maiores de 18 anos, apostas esportivas, e a gente faz tudo isso aqui para a gente se divertir, beleza? Mas sempre trazendo, né, a diversão com embasamento, não vamos colocar o dinheiro a esmo, só porque porque o Flamengo tem nome, o Internacional tem nome, a gente vai fazer essa aposta no Flamengo ou no Internacional, não. A gente analisa, você tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro, beleza? Joga na tela pra mim aqui, o Vasco da Gama recebe o Atlético Goianiense já rebaixado, já falamos sobre esse confronto. O Atlético Goianiense não tem aspiração nenhuma na competição. Eu acho que ninguém soltou aquele faz-me-rir também para os jogadores do Atlético, para incentivar, para vencer o Vasco. Não acredito muito nisso. O Vasco é o 10º colocado, tem 43 pontos. Sonha com o possível G7 e tá aí, ó, buscando um G8, quem sabe. Hoje ele já entra em campo sabendo se a vaga está aberta para o G8, caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, ou não, caso o Atlético Mineiro seja campeão da Libertadores. Mas, mesmo assim, mesmo o Atlético Mineiro vencendo a Libertadores e não abrir um G8 e ficar só no G7, o Vasco ainda vai sonhar, porque se ele vence, ele vai a 46 pontos e vai ficar torcendo para tropeços de Bahia, de Cruzeiro, de Corinthians, então não tem outra conversa, os caras vão vencer esse jogo. Pelo menos eu acredito, né, Vasco? Vamos lá, hein? Então, vamos pegar o retrospecto do Vasco jogando em São Januário nas últimas partidas. Perdeu pro Internacional. Internacional, brabo. Time que tá muito bem. Perdeu pro Bahia. Aliás, venceu o Bahia. Meteu 3-0, tava lá nesse jogo. Só no primeiro tempo. Depois quase tomou um empate, mas venceu o jogo. Bateu o Cuiabá, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1, empatou com o Juventude aí também em 1-1. Ainda sonha com a Libertadores. Quando a gente vai pro Atlético Goianiense jogando fora de casa, eu tô falando do pior visitante da competição. Perdeu tudo, meu amigo. Perdeu pro Atlético Paranaense, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Criciúma, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Cruzeiro. Tá matematicamente rebaixado. Tem 11 derrotas seguidas fora de casa. Aí hoje, na minha vez, a Ana Maria Braga vai queimar o bolo. Na minha vez, o William Bonner vai dar bom dia. Na minha vez, o Michael Jackson vai dar o Moonwalker pra frente. Não tem como. Não é possível. Não, hoje não. Vasco, faça a sua parte, beleza? Então é isso. Eu vou em Vasquinho, handicap -1. O pai tá ousado, tá? Significa que o Vasco tem que vencer por 2 gols de diferença para dar green nesse palpite. Se ele vencer por um placar magro, 1-0, 2-1, 3-2, essa bet é devolvida. Ok, mas também não perde. A gente só perde aqui nessa bet se houver um empate ou o Atlético Mineiro ou o Atlético Goianiense cometer um crime em São Januário. Eu tô confiante nesse palpite aí, essa diquinha e tal. Chuchu, beleza, eu gosto disso, eu gosto do Vasco, eu gosto desse momento do Vasco, eu gosto, cara. É isso. Vamos brincar? Você é fã do Vasco, né? Vamos lá, Brasileirão Série A, Vasco e Atlético Goianiense hoje, 9h30 da noite. A gente vai fazer o seguinte, ó. Handicap, mercado de handicap. Coloca aí na tela a Bet Nacional pra gente mostrar pra galera, que aqui tem, ó, na aba de cima, principal, criar aposta, handicap. A gente vai no handicap -1 do Vasco. -1 do time da casa, pagando 2,10 praticamente. Opa, ontem tava 1,83. O Vasco pra vencer esse jogo. Peraí, quanto é que tá o... O ML tá 1,65. Vamos no ML. Vamos no ML! Que a odd subiu. E aqui por que ele faz isso? Porque uma odd 1,65 é muito boa, você já tá praticamente resgatando mais de 50% do seu investimento, né? 65% do seu investimento. Se você colocar 100, você ganha 65 de lucro. Então, é uma cotação aceitável pra gente no longo prazo, né? De vezes que a gente vai apostar com embasamento numa odd 1,65,
a maioria das vezes a gente vai ter um green, né? E agora a matemática mostra isso. E agora a gente não precisa que o Vasco precise vencer por 2 gols de diferença. É uma aposta menos Ali arriscada. a gente tinha uma chance de devolução caso ele vencesse por 1 gol de diferença. Aqui não, ele vencer por qualquer placar já dá o green pra gente. Então vamos lá, 100zinho na odd 1,65. Tá feita a nossa... Cuidado com a lapada. No Vascudo, tá? Tá vencendo o São Januário. Tem um bingão, né? Tava com saudade do meu bingão? Tava com saudade do seu bingão. Vamos lá. Vamos com combo, né? Que é aquele momento que a gente faz uma fezinha, que é aquele momento da gente se divertir no final de semana. É aquela fanbet. Aquela que a gente coloca ali pouca grana, numa coisa muito improvável de acontecer, né? Pra você não achar, é garantido, porque o cara falou lá no programa. Não. É uma coisa improvável, né? A gente vai colocar ali 3 jogadores, que são artilheiros do campeonato, né? Inclusive, pra marcar um golzinho. Beleza? A gente vai triplar, né? Vai multiplicar as cotações e aí vai dar uma cotação alta. A gente vai colocar pouca grana. Você viu que a gente aposta sempre R$100, a gente vai apostar R$10 para tentar fazer uma grana nesse final de semana. E a gente vai começar aqui no jogo do Corinthians, tá? Corinthians e Criciúma. Vamos aqui em mercado de jogador e vamos descer aqui para o Yuri Alberto, que tá de volta, né? Tava suspenso ele e o Depay no jogo passado. A gente colocou aqui, inclusive, para o Garro na semana passada dar assistência. Ele deu uma assistência e fez 2 gols, tá? E aqui o Yuri Alberto para voltar e marcar contra o Criciúma, um time desesperado aí que luta contra o rebaixamento. Beleza? Próximo jogo é o Grêmio contra o São Paulo, é mais um time que luta por alguma coisa no campeonato. O Grêmio tentando se livrar do rebaixamento nessa rodada. Vai pegar um São Paulo e eu vou aqui de Braithwaite para marcar, tá? Jogador aqui dinamarquês para fazer um golzinho, pagando 2,93. E a gente volta para o jogo agora do Vitória contra o Fortaleza e vamos de Alejandro. Não fale o nome dele, hein? Alejandro pagando 3,10 para fazer um golzinho. Véi, teve um cara que mandou aqui, Alan, você não tava no dia, uma aposta na odd de 50 para Alejandro ser artilheiro do Brasileirão. Eita! Tá valendo demais, hein? Hoje a odd é 8 para ele ser artilheiro do Brasileirão. Ofertou o cash out? Ele tá um gol atrás. Alejandro tá um gol atrás do artilheiro, que é o Estevão. O Pedro já não joga mais, tem 11 também. E com 10 junto com ele tem o quê? O Veiga, parece. Tem mais uns 2 jogadores. Deixa eu finalizar essa aposta aqui, ó, botar R$10, né? Pra voltar 275. Esse é o nosso combo do final de semana. Alejandro, Braithwaite e Yuri Alberto pra marcar nesse final de semana, meu amigo. Vamos de bingão logo? Sim, verdade. Já emenda com o bingão aí, pô. Senta aí pra receber o bingão. Cadê? O bingão é o seguinte. Cadê? A gente vai em 3 jogos com multi-resultados, tá? A gente pode ganhar em 3 possibilidades em cada partida. Então vamos lá. Vamos começar com Grêmio e São Paulo. Eu acho que vai dar Grêmio esse jogo, tá? Por tudo que envolveu o Grêmio aí nessa semana, essa polêmica. O Grêmio até empatou fora de casa, né? Então, jogando dentro contra um grande time que é o São Paulo. Mas vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 pro Grêmio vencer esse jogo aí. Pode 7,19. Vamos lá. A gente vai multiplicando, tá? Vamos em Atlético Paranaense e Fluminense. Vai dar Furacão. Ambos marcam e o Atlético Paranaense vence. Eu tô dizendo que vai ser 2-1, 3-1 ou 4-1. Que vai ser não, né? Que pode ser. 2-1, 3-1, 4-1 pro Atlético. Pro Atlético. Perfeito. 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 Red Bibis contra o Cruzeiro. E aí, pai, eu vou no cru. Entendeu? Você gosta de cru? Ou você gosta assado, maçaricado? Comida japonesa, né? Eu quero. Vai ser 1-0. Vai ser não, né? Pode ser 1-0, 2-0 ou 3-0 para o Cruzeiro. Apesar de que vai estar jogando fora de casa, mas eu acho que pode dar Cruzeiro aí. Pelo Manchuim. Aliás, quem tem mais Manchuim nesse jogo aí, Renan? O must win? Quem tem mais a necessidade de vitória? Eu acho que tá um pouco equilibrado, mas o Bragantino joga mais desesperado. E o problema tá aí, eu acho. 2-0, 1-0, 3-0 pro Cruzeiro, então, pra fechar aqui, a gente vai colocar R$10. Deu quanto essa odd, BD? 2,66. 2,66? 266. Uma odd de 266. Se você voltar 10 conto, vai voltar quanto? R$2.668. O peru, né? Já pode aí
tá tudo certo. Não é o peru de Natal, não. É outro peru, aquele que fica só falando muito aí. Então vamos lá, ó. Grêmio pra vencer por 2x1, 3x1 ou 4x1 São Paulo. Atlético Paranaense pra vencer por 2x1, 3x1, 4x1 Fluminense. E Cruzeiro pra vencer por 1x0, 2x0, 3x0. Bragantino pagando 2,66, R$10 pra 2.700 praticamente. Tá feita a nossa fezinha aqui. Vamos brincar, no né? Bingão do Alan Guimarães. É uma brincadeirinha, vamos ver se dá certo, né? Se não der, tá tudo certo, se der, tá melhor ainda. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros.